Algo extraordinário está acontecendo diante dos nossos olhos, meus irmãos, algo que a humanidade não presenciava há milênios. 3 sinais proféticos específicos, mencionados nas Sagradas Escrituras como marcos finais antes do arrebatamento da Igreja, se manifestaram simultaneamente no último mês. E se você não reconhecer esses sinais agora, pode ser tarde demais para compreender o que Deus está tentando nos revelar nestes dias finais. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vou compartilhar hoje pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos. Para entendermos a magnitude do que está acontecendo em nossos dias, precisamos voltar às palavras do próprio Jesus Cristo, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Era uma tarde tranquila em Jerusalém, mas o coração dos apóstolos estava inquieto. Eles haviam acabado de ouvir Jesus profetizar sobre a destruição do templo, e não conseguiam conter sua curiosidade sobre o futuro. Foi então que fizeram a pergunta que ecoaria através dos séculos: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, conforme registrado em Mateus capítulo 24 versículo 3. A resposta de Jesus não foi uma data específica, mas sim uma série de sinais que serviriam como marcos para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E aqui está o que muitos cristãos não percebem. Jesus não falou apenas de sinais gerais, ele mencionou sinais específicos que apareceriam em sequência, como as dores de parto de uma mulher prestes a dar à luz uma nova era. O primeiro sinal que se manifestou no último mês está diretamente relacionado ao que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não compreende. Jesus não estava falando apenas de guerras e catástrofes isoladas. Ele estava descrevendo um padrão específico, uma convergência simultânea desses eventos que marcaria o início das dores de parto dos tempos finais. Nas últimas semanas, testemunhamos algo sem precedentes na história moderna. Conflitos militares eclodiram simultaneamente em múltiplas regiões do planeta, não como eventos isolados, mas como uma cadeia interconectada de tensões que se alastram como fogo em palha seca. Ao mesmo tempo, cientistas registraram uma atividade sísmica anômala em diferentes continentes, com terremotos ocorrendo em regiões que permaneciam estáveis há décadas. Mas este primeiro sinal vai muito além dos eventos físicos. O profeta Daniel, em sua visão sobre os tempos finais, recebeu uma revelação extraordinária que está se cumprindo literalmente em nossos dias. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, o anjo disse ao profeta: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Observe a precisão profética desta declaração feita há mais de 2.500 anos atrás. Daniel viu uma era em que as pessoas correriam de uma parte para outra, uma referência clara ao transporte moderno e à facilidade de viagem que caracteriza nossa época. Mas mais impressionante ainda é a segunda parte da profecia: a ciência se multiplicará. No último mês, presenciamos avanços tecnológicos que literalmente multiplicaram nosso conhecimento científico de maneiras que Daniel jamais poderia imaginar com sua mente humana, mas que o Espírito Santo lhe revelou com precisão absoluta. O segundo sinal profético que emergiu recentemente está intimamente ligado às palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Este sinal não se manifesta através de eventos externos, mas através de uma transformação moral e espiritual na sociedade. E aqui está o que torna este sinal tão alarmante. Pela primeira vez na história, estamos presenciando uma inversão completa dos valores morais fundamentais acontecendo simultaneamente em escala global. Nas últimas semanas, observamos uma aceleração dramática desta inversão moral. Comportamentos que eram considerados abomináveis há apenas uma geração agora são não apenas aceitos, mas celebrados e impostos como norma social. Mais perturbador ainda é que aqueles que se mantêm fiéis aos princípios bíblicos estão sendo sistematicamente perseguidos, ridicularizados e marginalizados. Mas Paulo não parou por aí em sua descrição dos últimos dias. Ele continuou em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 4 e 5, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta última frase é particularmente reveladora para nossos tempos. Estamos vivendo em uma era de cristianismo de aparência, onde muitas igrejas mantêm a forma exterior da religião, mas negam o poder transformador do Evangelho. Esta apostasia interna, esta frieza espiritual que se espalha como gelo sobre as congregações, é um dos sinais mais claros de que estamos nos aproximando dos momentos finais. O terceiro e mais impressionante sinal que se manifestou recentemente está relacionado ao povo de Israel e ao cumprimento das profecias sobre a restauração da nação judaica. Para compreender a importância profética do que está acontecendo, precisamos voltar às palavras de Jesus em Lucas capítulo 21 versículos 29 e 30, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira, e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. A figueira sempre foi um símbolo profético de Israel nas Escrituras. Quando Jesus falou esta parábola, Israel havia sido destruído como nação há décadas e o povo judeu estava disperso por todo o mundo. Mas Jesus profetizou que a figueira voltaria a brotar, indicando que Israel seria restaurado como nação nos últimos tempos. Em 14 de maio de 1948, após quase 2000 anos de dispersão, Israel renasceu como nação. Este evento, por si só, já era um cumprimento profético extraordinário. Mas o que poucos percebem é que Jesus não falou apenas do renascimento de Israel, mas também das outras árvores que brotariam simultaneamente. No último mês, presenciamos desenvolvimentos proféticos em Israel que não aconteciam há gerações. Descobertas arqueológicas extraordinárias têm confirmado detalhes específicos das Escrituras que os céticos questionavam há séculos. Mais significativo ainda é que movimentos religiosos dentro de Israel estão se preparando ativamente para a reconstrução do terceiro templo, algo que seria necessário para o cumprimento das profecias sobre os eventos finais descritos em Daniel e no Apocalipse. Mas aqui está o que torna este terceiro sinal ainda mais impressionante. Pela primeira vez desde a antiguidade, todas as condições técnicas, políticas e religiosas necessárias para a reconstrução do templo estão simultaneamente disponíveis. Os utensílios sagrados foram recriados seguindo as especificações bíblicas exatas. Os sacerdotes estão sendo treinados. Os recursos financeiros estão disponíveis. E mais importante ainda, a vontade política está se alinhando de uma forma que parecia impossível há apenas alguns anos. O profeta Ezequiel, em sua visão sobre a restauração de Israel, descreveu com detalhes precisos o que estamos presenciando hoje. Em Ezequiel capítulo 36 versículos 24 e 26, Deus declara: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Esta profecia não fala apenas da restauração física de Israel como nação, mas também de uma transformação espiritual que aconteceria no povo judeu nos últimos tempos. E é exatamente isso que estamos testemunhando hoje. Milhares de judeus ao redor do mundo estão experimentando um despertar espiritual sem precedentes. Muitos estão reconhecendo Jesus como o Messias prometido, cumprindo as palavras de Paulo em Romanos capítulo 11 versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Mas por que estes três sinais apareceram especificamente agora, no último mês? A resposta está na natureza profética do tempo de Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus não faz nada sem primeiro revelar seus planos aos seus servos, conforme declara Amós capítulo 3 versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que estamos presenciando não são coincidências ou eventos aleatórios. São sinais específicos, colocados por Deus em sequência divina, para despertar sua igreja e preparar o mundo para os eventos finais. Cada um destes sinais tem uma função específica no plano profético de Deus. O primeiro sinal, manifestado através dos conflitos e catástrofes simultâneas, serve para despertar a humanidade da sua complacência espiritual. Jesus disse em Lucas capítulo 21 versículo 26 que nos últimos dias haveria homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Este não é um versículo para nos causar medo, mas para nos dar esperança, porque Jesus continuou dizendo no versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O segundo sinal, a inversão moral global, serve como uma separação divina entre aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus e aqueles que apenas professam conhecê-lo. Esta separação é necessária porque,
como Jesus ensinou na parábola do joio e do trigo em Mateus capítulo 13, chegará o tempo da ceifa quando o joio será separado do trigo. O terceiro sinal, relacionado à restauração profética de Israel, serve como o cronômetro divino dos tempos finais. Israel é o relógio profético de Deus. Quando Jesus falou sobre a figueira brotando, ele estava estabelecendo Israel como o marcador temporal dos últimos dias. Agora, aqui está a pergunta que todo cristão sincero deve fazer. Se estes 3 sinais finais realmente apareceram no último mês, o que isso significa para nós hoje? A resposta está nas palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Muitos cristãos têm uma compreensão equivocada sobre o arrebatamento da igreja. Eles pensam que será um evento súbito e completamente inesperado. Mas Jesus nunca disse que sua vinda seria inesperada para aqueles que estão vigiando e orando. Pelo contrário, ele deu sinais específicos exatamente para que seus seguidores pudessem reconhecer a proximidade de sua vinda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento, disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta passagem descreve a sequência exata do arrebatamento. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, os cristãos vivos serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Mas Paulo não parou aí. Ele continuou no capítulo 5 versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Paulo estava dizendo que, embora o arrebatamento venha como ladrão na noite para o mundo incrédulo, não deve pegar de surpresa aqueles que são filhos da luz. Por quê? Porque Deus nos deu sinais específicos para reconhecermos a proximidade deste evento glorioso. E aqui está uma verdade que muitos cristãos não compreendem: o arrebatamento não é apenas um escape da tribulação que está por vir. É uma transformação gloriosa que nos preparará para nossa função eterna como co-herdeiros com Cristo. Paulo descreveu esta transformação em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta transformação instantânea, esta glorificação dos nossos corpos mortais, é algo que a mente humana mal consegue compreender. Receberemos corpos ressurretos, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus após sua ressurreição. Seremos libertos das limitações da carne, do pecado, da morte e da corrupção. Mas enquanto aguardamos este evento glorioso, qual deve ser nossa resposta aos sinais que estamos presenciando? A resposta está nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 21 versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar não significa apenas observar os sinais dos tempos, embora isso seja importante. Vigiar significa manter uma vida de santidade, oração e preparação espiritual. Significa viver cada dia como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, porque, baseado nos sinais que estamos vendo, ele realmente pode. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre os últimos dias, perguntou em 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 e 12, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Esta não é uma pergunta retórica. É um chamado à santificação urgente. Se verdadeiramente cremos que estamos vivendo nos dias finais, se realmente reconhecemos os sinais que Deus está nos mostrando, então nossa vida deve refletir essa convicção. Não podemos continuar vivendo como se tivéssemos décadas pela frente. Não podemos adiar decisões espirituais importantes. Não podemos negligenciar nossa intimidade com Deus. Cada um destes 3 sinais que apareceram no último mês carrega uma mensagem específica para a igreja. O primeiro sinal nos chama ao arrependimento e à preparação. O segundo nos chama à santificação e à separação do mundo. O terceiro nos chama à vigilância e à expectativa ativa da volta de Jesus. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita:
Nem todos os que se chamam cristãos estarão prontos para o arrebatamento. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 por uma razão específica. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Todas eram virgens, todas esperavam o noivo, mas apenas 5 estavam verdadeiramente preparadas quando ele chegou. A diferença não estava na aparência externa, mas na preparação interna. As virgens prudentes tinham azeite extra em suas lâmpadas. Este azeite representa o Espírito Santo e uma vida de intimidade genuína com Deus. Não é suficiente conhecer sobre Jesus, é necessário conhecer Jesus pessoalmente, intimamente, profundamente. As Escrituras são claras sobre quem será arrebatado. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 que serão os que morreram em Cristo e nós, os que ficarmos vivos. A expressão em Cristo não se refere a uma afiliação denominacional ou a uma profissão de fé superficial. Refere-se a uma união espiritual real, a uma vida transformada pela graça de Deus. João escreveu em 1 João capítulo 2 versículo 28, E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A palavra permanecei indica uma habitação contínua, um relacionamento constante, não uma experiência esporádica. À medida que estes sinais se intensificam e se multiplicam, devemos nos lembrar das palavras de Jesus em João capítulo 14 versículos 2 e 3, Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta é uma promessa pessoal de Jesus para cada um de nós que verdadeiramente o conhecemos. Ele não apenas nos salvou do inferno, ele está preparando um lugar específico para nós na casa do Pai. E quando tudo estiver pronto, ele virá nos buscar pessoalmente. Mas lembre-se, embora possamos reconhecer os sinais e sentir a proximidade de sua vinda, não sabemos o dia nem a hora exata. Jesus foi claro sobre isso em Mateus capítulo 24 versículo 36, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso significa que devemos viver cada dia em expectativa, mas sem estabelecer datas específicas. O que sabemos com certeza é que os sinais estão se cumprindo com uma precisão e velocidade que nos deixa sem fôlego. O que sabemos é que Deus está movendo na história humana de uma forma que não víamos há gerações. O que sabemos é que nossa redenção está mais próxima hoje do que quando começamos a crer. Por isso, meu irmão, minha irmã, se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nestes dias finais. Se você sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração através desta mensagem, se você foi abençoado com esta revelação sobre os sinais dos tempos, e se deseja expressar sua gratidão de coração através de uma oferta de fé, valeu demais. Mas deixo claro que isso é apenas para quem realmente foi tocado por Deus e deseja, de coração puro, abençoar este ministério. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo revelações bíblicas profundas como esta para você e milhares de outros irmãos que, assim como nós, anseiam pela volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.